Bom dia, igreja. Bom dia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agora, hoje, o culto é totalmente diferente, né? A gente pode ver nos olhares, né? A tristeza nos corações da nossa perda, né? E nós que subimos aqui, né? Pouco tempo estou tendo a oportunidade de subir nesse altar. Esse banco da frente nunca teve tão vazio, né? Como está agora, né? A gente olha aqui, parece que a imagem da pastora está sentada aqui no banco, né? Mas a gente tem que ter como exemplo a vida dela, a dedicação dela pela obra, né? Amém. E que a gente pode ter a certeza, pode falar com certeza que nós estamos no reino do céu, esperando por cada um de nós, né? É verdade. E que a sua dedicação seja exemplo para cada um de nós, né? Amém. Como o irmão Rogério falou, né? Estou caminhando na palavra, mas culto de ensino, na palavra de ensino é a primeira vez que eu trago, né? E eu fiquei na responsabilidade de trazer o capítulo 7 de Romanos. Só que eu vou fazer de uma forma diferente para ganhar nos tempos. Eu vou deixar o capítulo para vocês lerem em casa, como dever de casa, né? Vou estar lendo apenas o versículo 6, que é o versículo-chave do capítulo. Amém? E a palavra de Deus diz assim, né? Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova administração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. O restante do capítulo, os irmãos leiam em casa. Acredite também no Espírito Santo de uma forma diferente de cada um. A palavra de Deus, né, ministrando comigo, estudando, ela me trouxe ao livro de Romanos, primeiramente, a criação do livro de Romanos. Né? O livro de Romanos, quando ele foi escrito, ele não foi escrito em Roma, né? Ele foi escrito em Corinto, por Paulo, entre os anos 55 a 57, né? E muitos acreditam, ao ler, acham que foi escrito em Roma, mas não foi. Paulo ainda não havia visitado Roma, né? E essa carta seria como um preparativo para Paulo estar indo até Roma, né? Para poder chegar lá, né? E essa carta foi direcionada à igreja, como se diz, né, na Bíblia de Estudo de Joadê, a igreja domiciliar. O que seria a igreja domiciliar? Seria cultos feitos em lares, né? Cultos feitos em casa. Porque até então, Roma não tinha com bons olhos o cristianismo, né? O cristianismo lá era perseguido, através de perseguições, muitas vezes com mortes, né? Então, os cultos deveriam ser escondidos em casas, né? Que seriam como o templo para poder estar fazendo as orações ali escondido, né? Seriam os cultos domiciliares. E como chegou esse cristianismo até Roma? Acredita-se, né, que por judeus que migraram para lá, né, foram morar lá, ou que visitavam, ou por romanos mesmo que visitavam outras terras. Né? E se a gente for estudar um pouco mais a fundo, né, a palavra de estudo vai dizer que muitos desses romanos convertidos estavam lá na passagem de Atos. Em Atos 2, né, quando Pedro pregou, e mais de 3.000 almas, né, se converteram a Cristo. Né? E ali, quantos romanos não poderiam estar ali no meio? E esses romanos voltaram, né, e ali continuaram a falar de Cristo, continuaram pregando e trazendo mais almas. Então, essa igreja domiciliar, ela era formada por judeus, gentios e por romanos convertidos. Só que eles tinham que ficar às escondidas, né? Porque eles não podiam expor a sua fé. Não era visto com bons olhos. Né? Até a gente vai ver que havia jogos, né? Onde eles botavam as pessoas, né, para serem decoradas pelas ceras, né? Tudo para que a pessoa negasse a Deus, né? Negasse a sua fé. E eles firmes não negavam, né? Como tem que ser nós, né? Devemos ser fiéis àquilo que queremos, devemos ser fiéis a Deus, a Jesus. Mesmo com o mundo, né, tenta, né, nos afastar da presença do Senhor, mesmo com o mundo tenta nos trazer para Ele, né? Nós devemos ser fiéis àquilo que o Senhor nos prometeu. Devemos ser fiéis àquele que nos salvou em morte de cruz. Aleluia. Entrando no texto, né? A gente vai ver que o Velho Testamento, como já foi falado nos capítulos anteriores, né? O Velho Testamento se baseava muito em cima da lei. A lei foi dada a nós lá no Jardim do Éden. A gente for olhar,
Deus deu uma ordem a Adão. Ele poderia usar todo o jardim, mas não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento. Ali já foi a primeira lei. E essa lei, a serpente usou essa lei como proibição. A gente já viu que através da lei a gente descobriu o que seria o pecado. Se não fosse pela lei, a gente não tinha como saber o que seria o pecado. Mas só que essa lei também despertou em nossos corações o desejo de pecar. O desejo de pecar, sim. A gente é carnal. Toda a Bíblia vai falar que é uma luta travada entre o espírito e a carne. E a carne, muitas vezes, ela grita dentro de nós. Ela tenta nos impulsionar a pecar, a falhar, a cair em tentações. Mas a Bíblia vai falar do espírito. Que a gente tem que lutar contra esses desejos da carne. Que a gente tem que lutar com forças para que não possamos cair. Paulo vai dizer, né? Eu não saberia o que seria cobiça se não tivesse sido me dito, né? Mas o pecado usou essa lei para contra nós mesmos, para que podemos morrer através da lei. Porque a lei, ela apenas, ela mostrava o nosso pecado, ela mostrava a nossa falha. Ela por si só, ela não tinha como nos salvar. A Bíblia vai dizer, né, que períodos de festas eram oferecidos sacrifícios de animais, né, sacrifícios de incensos, né, cereais, tudo para a nossa remissão dos pecados. Né? Eles faziam esses sacrifícios para que seus pecados fossem perdoados. Né? Os sacerdotes então ofereciam esses sacrifícios e pediam por perdão para aquela pessoa que ali estava oferecendo. Né? Só que isso começou a virar uma prática, né? Que a palavra de Deus vai dizer, né? Não cobiçarás, mas a pessoa levantava falso testemunho. Ela pecava, ela não roubava, mas ela levantava falso testemunho. Segundo a lei, ela estava condenada. Ela não matava, mas ela roubava. Pela lei, ela estava condenada. E isso começou a virar uma prática. E a palavra de Deus vai dizer que Deus começou a não se agradar mais dos sacrifícios. A gente pode ler em Amós, capítulo 5, versículo 21 e 24. Uma passagem que Deus vai repreender os sacrifícios. Porque os sacrifícios eles eram feitos não de coração. Eles já estavam virando uma prática comum. A pessoa pecava, ia lá oferecer o sacrifício, o sacerdote orava pedindo perdão, no outro dia já estavam de novo lá cometendo pecado. Isaías 1, 11 e 15 também vai falar que o Senhor não aprovava mais os incensos oferecidos a Ele, porque eles eram oferecidos de qualquer maneira. Eles não eram oferecidos de coração. Eles não tinham uma fé que ali estava sendo perdoado seus pecados. Era uma prática comum, porque pecava, ia lá, pedia perdão, no outro dia pecava de novo. Malaquias também 1, 10, 14 também vai falar que o Senhor estava desagradado com o sacrifício oferecido para Ele, porque não faziam mais pela fé ou não vou dizer pelo medo, mas pelo respeito, né, ao Senhor. Né? Eles já faziam que estava fazendo uma prática comum, uma prática normal. Isso não estava mais agradando os olhos do Senhor. E a lei, irmãos, como foi falado, a lei, ela só mostrava o nosso pecado. Eu sempre tinha uma dificuldade de entender isso aqui, né? Mas um dia eu vi que o irmão Sérgio deu a palavra, né? Que a lei seria como um raio-x, né? Ele te mostrava aonde estava o problema, mas ele não te tratava. Você tinha que procurar um especialista. Você tinha que procurar alguém para tratar aquele mal que estava em você. O raio-x ele só te mostrava. E ali, então, eu comecei a entender a diferença entre lei e graça. Como a lei só mostrava o nosso pecado, para a lei a gente estava condenado todo o tempo. Todo o tempo a gente estaria condenado. Porque a gente viveu uma vida de santidade, a gente sabe, a gente ser carnal, é muito complicado, é difícil. Se fosse pelas nossas forças, a gente não conseguiria. A gente é falho, a gente briga, como foi falado, a gente briga o tempo todo com a carne. E a gente crê no Senhor Jesus, que morreu na cruz, que nos trouxe essa possibilidade de sermos perdoados e termos o direito de morar nos céus, temos o direito da vida eterna. E só, como foi falado, só pela lei, a gente não conseguiria, a gente não poderia. A lei, ela só nos mostrava onde estava a nossa falha.
E dia após dia apontava para a gente, como você falava, você é pecador. Você é o escravo do pecado, como todas as vezes foi falado antes, né, nos capítulos anteriores. Né? A gente era escravo do pecado. A gente pecava, ia lá, se arrependia, voltava, pecava de novo. E isso está vendo na prática comum. Mas Paulo vai e usa um exemplo, né? Um exemplo do casamento. Né? No seu versículo 2 está dizendo assim: por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não está adulterando. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertenceres a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aqui a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que para que a gente não viva pela lei, a gente deveria morrer por ela. E como eu falei antes, né, o Senhor não se agradava mais dos sacrifícios, aqueles sacrifícios que eram feitos de qualquer maneira. Então Ele, na sua infinita glória, né, mandou o seu Filho, o último sacrifício vivo, ele derramou sangue na cruz por cada um de nós. E ali houve uma separação entre lei e graça. Ali começou a graça. E ali a gente deixou de ser escravo do pecado. A gente deixou de viver pela lei para viver pela graça. Como a palavra de Deus vai dizer na palavra que Paulo usa, a gente deveria morrer para a lei para que poderíamos viver pela graça. Como foi falado antes em outros capítulos, a gente não tem como servir a dois senhores. A pessoa, quando ela é escrava de uma pessoa, de um senhor. Ela deveria obedecer ordens, ela só faria aquilo que aquele senhor mandava. Ela não poderia ir para outro, ela deveria ser livre para então respeitar o outro senhor. Assim a palavra de Deus vai dizer. Nós deveríamos ter que morrer para a lei, para que então podemos viver pela graça, como foi a explicação. Uma mulher não poderia se relacionar com dois maridos ao mesmo tempo, ela poderia ser acusada de adultério. Mas o marido morrendo, a lei morrendo, ela estaria livre, ela poderia se relacionar novamente com outro marido. A graça foi o termo que Paulo usou para comparar, né, as duas versões. Então não teria como a gente viver pela graça, vivendo pela lei. E Paulo vai ser questionado, né? Mas a lei é pecado? Ele vai falar de maneira alguma, né? De maneira alguma a lei é pecado. A lei é boa, santa e agradável. Porém, ela não salva. Ela te mostra aonde você não pode pecar. Ela te mostra aonde você não pode falhar. Mas sabemos que a gente não é perfeito. Mas pela graça e por Jesus morto na cruz, que veio para a remissão dos nossos pecados, e pela graça a gente é livre da lei. E a gente tem o direito, a gente tem o dever de buscar, né, nessa vida eterna. E a lei aqui, ela perdeu todo o poder sobre nós. Nós não deveríamos mais ter respeito a ela. Mas a gente, pela graça, a gente teve o poder de dizer não ao pecado. A lei, ela pegava, ela mostrava o pecado, e isso usava dentro de nós. A gente sabia que era proibido, mas o desejo aumentava, crescia dentro de cada um. A gente sabe também que é proibido, como foi na passagem lá, foi no começo de Gênesis, quando Deus falou para Adão, né? Não comerás do fruto. A serpente usou isso, a curiosidade, né? O desejo de Eva, ela falou do fruto, e ela foi comer o fruto. E Adão, consequentemente, foi também comeu. E ali o pecado entrou em nossas vidas, né? Através de uma ordem, não comerás. Era uma lei, foi dada uma lei a Adão. E a serpente usou essa lei contra eles. Assim como eu estou falando, a lei, ela nos foi dada para que vivemos uma vida de santidade. Mas o pecado, o inimigo usou isso para que a gente pudesse pecar, para que a gente frutificasse frutos para a morte, como a palavra vai falar, né? A lei, ela é boa, perfeita e agradável, mas ela também aumenta o desejo da gente de pecar,
ela aumenta a vontade, a curiosidade nossa de ir lá ver por que é proibido, por que isso não pode. Como muitos lá fora, vocês estão na igreja, por que vocês não vêm aqui? Vão vir aqui no mundo, uma festinha, tá lá no culto. Aí então viu essa semana o pastor foi falando que ele foi falar que a gente, a pessoa que é cristã, crente, ele é escravo, porque é culto, vocês são escravos da igreja. Aí o rapaz passou perguntou, mas vem cá, assim, você bebe, você fuma? Então por que você não para de fumar? Eu não consigo ficar um dia sem fumar um cigarro. Mas por que você não para de beber? Aí porque eu não consigo parar de beber. Eu já tentei, mas não consigo. Aí eu sou escravo que vou para a igreja, que sigo o Senhor. Ou você que é escravo, que você não consegue se libertar disso. Eu vou à igreja pela graça, porque eu sei que lá tem um Deus que morreu por mim na cruz. Lá eu sei que tem uma pessoa, lá tem um caminho que me leva à salvação. Agora você é escravo do pecado, você não consegue se libertar. Você não consegue ver o erro em você. Aí ele foi e falou, a possibilidade, a briga que a gente tem, né, com o pecado todos os dias. Muitos vão achar, né, que é fácil, mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil você se libertar do pecado, você evitar muitas vezes, né, a tentação que todos os dias vem bater na nossa porta, né? Mas pela graça do Senhor, a gente tem que ter forças, a gente tem o privilégio de dizer não ao pecado. A gente tem a possibilidade de dizer que não vamos pecar, que não podemos, que a gente sabe o que é certo pela lei, mas a gente serve a um Deus vivo. A gente vive uma vida aqui em santidade, não porque a lei nos obriga, mas porque nós queremos. Porque nós temos um Jesus dentro de nós que nos mostrou o que é certo, que morreu na cruz por cada um de nós. Então, a gente não segue um caminho por obrigação, a gente segue um caminho por amor, por respeito e dedicação. Aleluia. Para que o pecado não viva mais dentro de nós, né? A gente tem o Espírito Santo para poder nos discernir o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente acha que é apenas uma voz alta na nossa cabeça, que vem à mente da gente, né? Mas muitas vezes é o Espírito Santo te falando, é o Espírito Santo te tocando, não vá, não faça, não entre, não saia. Então, irmãos, esse Espírito Santo que está em nós, esse Espírito que veio, ele veio para nos mostrar o que seria certo, o que seria errado. Ele nos deu o livre-arbítrio, né, de não pecar. Não pela lei, que a gente, se você fizer isso, você vai morrer. Não, ele te deu a liberdade de escolha. Você teria o direito de escolher se você pecaria ou não. Mas você sabe o que é o certo. Você teve o conhecimento do qual caminho seguir, qual a direção de levar. Aleluia. Glória a Deus. Entendemos, né, irmãos, que a lei, por si só, ela não é má, mas ela tem que estar sempre junto às duas, caminhando lado a lado, como foi nos dado os mandamentos. Né? Os mandamentos, só por eles, a gente não tem salvação, a gente tem que praticar eles. Eles lá no papel, eles lá na tábua, muito bonito, né? Mas se não houver a prática, não vai acontecer. Só pela graça, também é muito difícil, né? Os dois têm que trabalhar junto. Como Paulo foi disse, né? A lei não é má, a lei não é pecado. Ela é boa, justa e agradável. Mas a lei por si só, ela nos dá o direcionamento a fazer os frutos do pecado, como foi dito, né? Frutos para a morte. Mas quando há o trabalho junto, em união entre os dois, então, irmãos, a nossa chance de salvação, a chance nossa de santidade é muito maior. Muito maior viver uma vida de santidade. E podemos, né, irmãos, saber e ter a certeza de que a salvação nos espera. A salvação, ela está nos esperando. Quando chegar a nossa hora, quando chegar o nosso dia de descansarmos, de partirmos, a gente tem que ter a certeza que estamos preparados. Que se vivemos nessa terra de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos direcionou. Que a gente tenha a certeza, irmãos, que a gente viveu por amor a Cristo e não por medo ou por outra questão, mas o amor, o respeito, que a gente veio às obras do Senhor aqui nessa terra, sabendo que elas eram boa, perfeita e agradável.
E não que elas, pela lei, a gente sabe, se a gente não cometer, se a gente não fizer isso, a gente não vai entrar no reino do céu. Então, temos que obedecer essa aqui. Mas não vai dizer, você respeita uma lei, mas você peca ali, você cai em outra. É muito difícil viver em santidade pela lei, mas a graça te libertou dela. Então, a gente tem que ter a certeza. O Espírito Santo está dentro de nós. A graça que nos foi dada, ela nos livra de toda condenação. Ela nos livra de todo o poder do pecado sobre nós. Nós temos as condições de dizer não ao pecado. Nós somos fortes pelo Senhor Jesus, pelo sangue derramado pelo Espírito Santo. Ele nos deu forças e capacidade de dizer não ao pecado. Quando o pecado chegar até nós deveremos dizer não. Eu sirvo a um Deus, eu sirvo a um Jesus vivo, que morreu e ressuscitou na cruz por mim, pelos meus pecados. E eu não respondo mais ao pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou livre. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu não devo satisfação mais ao pecado. O pecado não tem mais poder nenhum sobre a minha vida. O pecado, ele não me controla. Eu sou livre. Eu me libertei do pecado. Eu não dou frutos à morte. Eu não dou frutos ao pecado. Eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que é perfeito e agradável em todas as situações que a gente pode se encontrar. A gente sabe muitas vezes, situações chegam, né, e a gente trava, a gente fica com medo. Como foi essa semana, né? A gente veio da nossa querida pastora, e eu tenho uma palavra que ela deixou para mim. Quando foi na terça-feira passada, que foi até o irmão de Deus que pregou, eu preguei na frente, né? Na terça, quando eu preguei, ela não pôde vir, né? Eu acho que ela tinha médico, se não me engano, ela falou comigo, né? Ela disse, não, mas na terça-feira que vem eu vou vir você pregar. Ela falou, pastora, mas na próxima terça é o Gideão que vai pregar. Ela falou, o Gideão que vai pregar? Eu disse, o Gideão que vai pregar. Eu vou pregar na outra terça. Aí ela falou assim, então tá bom, então na outra terça eu vou vir você pregar. Se assim o Senhor permitir. E glória a gente até engole. O Senhor que sabe todas as coisas. Ela tinha muita certeza. Glória a Deus. E quando meu amor chegou de manhã, eu estava no banho, aí através do meu amor chegou chorando, falou. Eu lembrei na hora que ela falou. Se assim o Senhor permitir. Até sair um pouco do texto. Se algo chegou até nós, se algo aconteceu, é da vontade do Senhor. Porque a gente serve a Deus vivo, a gente acredita no Deus vivo, a gente vive pela graça de Deus. Então, quando a gente serve esse Deus vivo, quando a gente vive pela graça e que a gente não serve mais ao pecado, a gente não é escravo do pecado, pode só ter certeza. O que chegou até nós é permissão do Senhor. Se levante, enfrente e cale. Porque se o Senhor permitiu chegar até você, é para o seu futuro, é para o seu crescimento, é para o seu aprendizado. Eu sempre falo que o testemunho de 2017 era para mim ter morrido num acidente por falta de conhecimento, porque eu era escravo do pecado. E aquele acidente, tudo que aconteceu ali, foi um divisor de águas. Depois daquele acidente para cá, a vida mudou totalmente. Hoje eu estou aqui pregando, falando, aceitei Jesus e me converti. Tenho uma família abençoada. Estou fazendo a obra do Senhor. Então, irmãos, às vezes acontece algo com nós, acontecem situações na nossa vida que muitas vezes a gente não entende por quê. Mas é a graça de Deus sobre nós que permite a gente passar por esse momento para que a gente se conserte, para que a gente ache o caminho de volta para Cristo, para que a gente deixe de ser escravo do pecado, da falta de conhecimento. Porque muitas vezes a gente fala fora, a gente fala fora, tudo é uma bênção, né? Mas não é, é tudo ilusão, é tudo falsidade do inimigo, né? Como eu ouvi falar essa semana estudando, né? Vendo muito vídeo, eu vejo bastante vídeo, falando, né? Por que tem muitas pessoas lá fora que se dão bem, né? Vivendo com o pecado, não estão se dando bem. O inimigo vai atrapalhar o cara para que seja ele, né? Se o inimigo já tem a alma dele, para que ele vai atrapalhar o camarada? Se o camarada já está no caminho da morte, já está no caminho da perdição, ele já serve o pecado, já serve o inimigo. O inimigo, ele quer estabilizar nós que estamos aqui. Ele quer que esse irmão que está lá, essa pessoa que está lá fora, esse irmão, né, que é irmão também, filho de Deus, né? Só que ele está perdido, né? Cabe a nós para buscar ele, né?
o inimigo usa essa pessoa lá fora para destabilizar nós que estamos aqui dentro. As lutas chegam até nós, né? A palavra de Deus diz, né? Que não será fácil, né? Mas quando a gente olha o irmão lá fora, a gente olha e fala, né? Nossa, o cara tão bem, né? E eu estou na igreja buscando e as lutas vêm, as dificuldades vêm, né? Isso é ser escravo do pecado. Ele está lá fora do pecado, acha que está tudo uma maravilha. Mas quando chegar e tiver que responder, Deus, e eu não gostaria de estar falando meu popular na pele dele. Eu estou aqui buscando, fazendo a minha parte. Mas a nossa parte, certo, é nós ir lá e falar para ele. É falar dessa graça que nos foi dada. Que a gente foi liberto do pecado. Devemos nós ir lá e buscar ele. E pregar esse Cristo que foi oferecido sacrifício na cruz por mim, por você e por ele. Só que ele não sabe. Ele ainda vive no mundo onde não chegou para ele a palavra de Deus, não chegou para ele a graça que nos foi dada. Ele está lá fora, irmãos, perdido, vivendo ainda pelo pecado, né? Vivendo no pecado. Cabe nós a falarmos, a pregarmos este Deus vivo, essa graça para ele, irmãos. Então, a palavra que eu quero deixar nessa manhã, encerrar, irmãos, é essa palavra que tocou no coração agora, quando eu lembrei que a pastora falou. Se assim ele permitir. Então, irmãos, a gente pode fazer planos. A gente pode preparar o dia de amanhã. O dia depois de amanhã, a gente prepara daqui um ano, começa a fantasar a cabeça de um ano que vai acontecer. Mas o Senhor, ele sabe todas as coisas. O Senhor, ele tem nos nossos dias já tudo preparado, tudo certinho, dia após dia. A gente faz os nossos planos, mas é ele que, no final, sabe o que vai realmente acontecer. Que possamos, irmãos, ter o exemplo da pastora em nossas vidas e que vivemos pela obra, para a obra. Eu lembro quando eu era muito novo, com 17, 16 anos, ela passando de fusquinho quase todo dia, né, com o seu Jeremias, e indo para Domingo Martins na igreja. Né? Quase todo santo dia, depois do fusquinha, o umzinho, mas a obra dela sendo feita. Ela abriu mão de tudo para poder trabalhar para o Senhor. Que esse exemplo dela toque nossos corações. E que possamos abandonar todo medo, toda insegurança, toda incerteza de fazer a obra do Senhor. Que possamos nos dedicar à obra do Senhor. Que possamos usar esse exemplo dela, irmãos, para que nós possamos continuar o legado dela. Que possamos continuar caminhando. Que possamos, irmãos, continuar falando do Evangelho. Continuamos levando essa placa nessa igreja. Ou a placa, não a placa de igreja, né? Mas de Cristo, do Evangelho. O céu não haverá placa de igreja, né? Haverá somente os salvos. Os salvos somos todos nós que acreditamos em Cristo. Acreditamos em Deus. Que vivemos o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não vai falar em momento nenhum sobre nenhuma placa de igreja. Só vai falar de um Deus vivo. Glória a Deus, glória a Deus. E essa, irmãos, é a palavra que eu quero deixar para os irmãos essa manhã. Amém. Espero que a palavra tenha tocado o coração. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra é o primeiro ponto do ensino. Estou caminhando para poder pregar. E deixo como dever de casa, leia o capítulo 7 em casa, meditem, orem o Espírito Santo, para que eu possa falar com cada um como ele falou comigo. Muito do que ele falou comigo foi agora. Porque o que eu fiz no esboço aqui, eu falei muito pouco do que está aqui no esboço. Hoje precisamos trabalhar de uma forma diferente com cada um de nós e num momento diferente. Tenha certeza disso, irmãos. Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A oportunidade nós estamos com ele. Amém. Glória ao Senhor.